Senhoras e senhores, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos às atividades da tarde. Nós iniciaremos agora, então, a condução do terceiro painel. Iniciaremos as atividades. Esse painel tratará do tema central: segurança pública, vigilância e exercício de liberdades no ambiente digital. Para compor esta mesa, temos a honra de convidar para que tome lugar à mesa o excelentíssimo senhor Ministro da Justiça e Cidadania, Ministro Alexandre de Moraes. Convidamos também para que tome lugar à mesa o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor Carlos Blanco de Moraes. Convidamos também para que tome seu lugar à mesa o professor emérito de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E convidamos o procurador do Distrito Federal, também professor da Universidade de Brasília, doutor Jorge Galvão, por gentileza, ele que será o presidente dessa mesa. E a quem já passamos a palavra. Boa tarde a todos. Retornamos os nossos trabalhos aqui com a mesa composta por professores que dispensam maiores apresentações, cujo tema é segurança pública, vigilância e exercício de liberdades no ambiente digital. Passo a palavra, primeiramente, ao professor Carlos Blanco de Moraes, mestre e doutor pela Universidade de Lisboa e professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa. Por favor, professor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Eu desejaria, em primeiro lugar, saudar os membros da mesa, na pessoa do Ministro da Justiça, o professor Alexandre Moraes, que nos visita na Faculdade de Direito de Lisboa como constitucionalista e que tivemos o prazer de ter várias aulas ministradas pelo professor. Saudaria também o meu querido amigo e mestre, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e também o presidente da mesa, o professor Galvão, a quem também saúdo com amizade. Minhas senhoras e meus senhores, eu, enfim, fiz um pequeno twist relativamente ao tema do debate, em que vou, enfim, incidir também sobre a matéria relacionada com segurança da internet, mas o tema principal tem a ver com a figura da chamada democracia digital, os seus benefícios e os seus riscos para a democracia representativa. Se pegarmos em fatores tão distintos como a crise do impeachment no Brasil, a impotência do Parlamento inglês para evitar o Brexit e o afundamento que se verifica na Europa dos partidos do centro-direita e do centro-esquerda perante a emergência de formações radicais e populistas, todos estes fatores aparentemente desgarrados confirmam um velho postulado, defendido por um professor italiano, Cocosa, no final dos anos 80, de que a democracia representativa estaria deficitária na sua legitimidade e que careceria de ser ela própria democratizada. No fundo, o modelo enfim, teorizado por Schumpeter, Sartori e Dahl, de que a democracia não é o governo do povo, mas é um governo consentido pelo povo, em que o povo, no fundo, decide quem serão os decisores, foi objeto de um conjunto de críticas de diversos setores que eu procurarei resumir muito rapidamente. Em primeiro lugar, diz-se que a democracia representativa está afetada pelo chamado reducionismo eleitoral. De facto, é uma velha crítica, talvez das mais antigas, e feita por Rousseau, quando dizia, apreciando a democracia no Reino Unido, de que os ingleses tinham enfim, a ilusão de eleger os seus representantes, mas seriam escravos entre duas eleições. Isto tem a ver com o facto de que o eleitorado pronuncia-se, mas não é ouvido nem escutado no processo político no período que intermedia entre duas eleições.
Uma segunda crítica tem a ver com uma ideia de clausura ou de fechamento do processo de decisão. A ideia que na democracia representativa existe um domínio fechado, uma espécie de cidade proibida, em que o circuito da decisão sobre os grandes temas passa, efetivamente, por políticos e sem qualquer tipo de contacto ou abertura àquilo que é o espaço público. E daí as críticas, nomeadamente de Habermas, segundo a qual a democracia seria valorizada através, precisamente, do acesso à informação e a intervenção de um número alargado de cidadãos, precisamente no debate das questões que mais tarde seriam sujeitas à deliberação. Terceira crítica que se faz à democracia representativa, que é a captura do poder político pelos grandes centros de poder económico e financeiro. E, de facto, isso é uma realidade que nós estamos assistindo, sobretudo com a globalização, em que estruturas financeiras internacionais adquirem bens e empresas e empórios de comunicação social nos diversos países, mas também ocorre através da colonização dos grandes mídia por grupos económicos e, finalmente, a dependência que os partidos políticos têm relativamente ao financiamento das suas campanhas eleitorais. Efetivamente, muitas vezes dependem de estruturas económicas privadas e de grupos financeiros que depois fazem trade-offs nem sempre lícitos com os candidatos. Outra crítica tem a ver com o engessamento da representação. Efetivamente, por vezes há sistemas, lembro-me da Turquia, que têm cláusulas barreiras de 10%, que de facto acabam por afastar setores expressivos da opinião pública e, enfim, sensibilidades políticas importantes. Noutros países, como a França, há cordões sanitários, que é um sistema distrital a 2 turnos. No segundo turno há alianças entre o Bloco de Direita e o Bloco de Esquerda para impedir certas formações que são as terceiras mais votadas, lembro-me da Frente Nacional, para que não tenham uma representação política. Isto ocorre em diversos sistemas, os cordões sanitários, e, portanto, todos estes mecanismos, no fundo, reduzem o espectro político e o espectro da representação das diversas forças. O mesmo sucede com a demonização de candidatos através da imprensa. Finalmente, para além disso, temos um problema endémico, mas inultrapassável, da democracia representativa, que tem a ver com a partidocracia e com a representação. De facto, a representação nos parlamentos faz-se através dos partidos políticos e não há forma de deixar de fazer. Mas aquela ideia do binómio eleitor-eleito, aquela relação fiduciária entre o eleitor e o eleito, em que o eleito, depois do processo eleitoral, ganha independência em relação a quem o elege e ganha autonomia. Se é um facto que ele ganha autonomia perante o eleitor, porque é a lógica do mandato representativo, ele acaba, todavia, por ficar dependente do partido político onde se inscreve. E na Europa, os partidos políticos têm lideranças fortes e que reduzem drasticamente a autonomia dos deputados. Penso que aqui no Brasil será um pouco diferente. Muitas vezes essas lideranças, dentro do mesmo partido há lideranças regionais fortes, mas o deputado ficará pelo menos mais próximo desse tipo de lideranças. Portanto, há aqui uma partidarização do sistema de representação que afasta, de qualquer forma, o eleitor dos seus representantes. Também, digamos, fatores como a degradação da imagem pública dos dirigentes, que são muitas vezes afetados pela corrupção, realidade que hoje em dia também marca muito, enfim, a vida política europeia, o aparelhismo partidário, dão origem a um declínio da militância nos partidos e a fuga dos altos quadros técnicos relativamente à vida política. Ora, estes são, entre outros, podia falar aqui num fenómeno europeu que não vale a pena, que é a federalização dos partidos. Portanto, criam-se partidos à escala europeia que depois, mais tarde, tornam os partidos nacionais de alguma forma dependentes de grandes estratégias, enfim, em detrimento daquilo que são os interesses do próprio país. Portanto, estes fatores contribuiriam para uma certa, enfim, um certo esmaecimento da legitimidade da democracia representativa, que depois tem consequências visíveis. Ainda hoje se falou num facto que ocorreu a semana passada, que foram, ou no último fim de semana, que foram as eleições locais no Chile. De facto, o Chile foi assolado por um fenómeno muito grave, não só de corrupção, mas também de violações da lei eleitoral que afetaram todos os partidos, da direita à esquerda.
e cerca de 2/3 do eleitorado absteve-se. Na Europa cresce a abstenção e cresce, portanto, uma ideia de não identificação dos cidadãos com o sistema partidário e, portanto, com os representantes. Ora, tem havido vários discursos políticos e, portanto, várias democracias como forma de reabilitar, não tanto de substituir, mas de reabilitar a democracia representativa. Nenhum destes discursos democráticos, chamemos-lhe assim, nenhum destes discursos democráticos apresentou um modelo alternativo à democracia representativa, antes procuraram, de alguma forma, serem fatores catalíticos, portanto, de catalisação, de melhoramento da democracia. Temos a democracia direta, que tem tido, semidireta, portanto, o referendo, que tem tido na Europa um impacto particularmente significativo. Eu direi tão significativo que, recentemente, tivemos o fenómeno da saída do Reino Unido votada em referendo, que foi um referendo histórico, e não temos uma federação europeia, porque houve referendos em França e na Holanda que rejeitaram o Tratado Constitucional Europeu. Portanto, o referendo, já para não falar na Suíça, o referendo nos diversos países da União Europeia, muito ligado ou a causas conexas à vida familiar e, portanto, a costumes familiares ou a questões de soberania, tem tido um papel importante. E, portanto, eu pessoalmente entendo que a democracia semidireta é um caminho mais tarde para uma participação mais ativa da cidadania. Claro que os partidos políticos nem sempre gostam de ver os seus representantes ser muitas vezes objeto de um bypass diretamente pelo eleitorado. Mas eu penso que não vou falar agora em democracia direta digital, mas obviamente que acho que a democracia direta é um elemento importante de qualificação da democracia representativa. Depois tivemos a velha democracia participativa, que foi a ideia de que os cidadãos devem, de alguma forma, intervir, enfim, em procedimentos de decisão relativamente a assuntos do seu interesse, que foi teorizada até por alguns teóricos marxistas como Poulantzas ou da nova esquerda, como Patman, mas que institucionalmente ganham espaço na Europa através da chamada concertação social. A maioria dos países europeus, e o exemplo é alemão, no fundo criam órgãos de concertação social onde o patronato, os trabalhadores e os governos estão presentes e onde políticas de salários, de preços, de legislação laboral são objeto de negociação. De modo que quando há acordo, implementam-se leis que terão menos contestação social. É pelo menos essa a tese. Portanto, a única democracia participativa que funciona é esta e a do Código de Procedimento Administrativo, que tem a ver com a audição dos interessados relativamente a certos processos. Mas estes são os limites da democracia participativa. Houve um outro discurso, o discurso da chamada democracia deliberativa, e é um pouco sobre ela que iremos falar, que foi teorizada por Habermas. Habermas entende que o processo de decisão devia incluir elementos formais e informais destinados a permitir uma comunicação inclusiva e alargada e participada no espaço público. Portanto, o objetivo seria potenciar uma cidadania crítica, responsável, vigilante, que pudesse, no fundo, discutir e deliberar sobre as grandes decisões num espaço público aberto, antes das autoridades, no fundo, decidirem e transformá-las em lei. Alguns autores, aliás brasileiros, que se revêem nesta tese, como Álvaro de Vito, entendem que a ideia da democracia deliberativa devia ter uma preocupação especial com as próprias minorias excluídas, porque os setores, aliás, mais vulneráveis da população, em certas sociedades desenvolvidas, nem sequer são a maioria é composta pela classe média. E, portanto, arriscam-se, mesmo numa democracia representativa, no fundo, a nunca conseguirem fazer chegar os seus problemas e as suas preocupações. E, portanto, havia uma ideia de potenciar a sua intervenção, portanto, no espaço público. Ora, a democracia deliberativa, como reconhece o próprio Álvaro de Vito, nunca conseguiu propor um modelo alternativo à democracia representativa. E mesmo a sua oferta no domínio institucional é pouco. É um adjornamento, no fundo, da democracia participativa. Mas é muito mais interessante, e aqui entramos no domínio da democracia digital, a dimensão não institucional da chamada democracia deliberativa. Ou seja, o debate no espaço público, num espaço público que mudou precisamente graças ao ciberespaço.
E, portanto, daí que se fala, digamos, numa ideia de democracia, entre aspas, digital, que tem a ver precisamente com a forma como o ativismo político ganhou corpo através das redes sociais, do Facebook, dos blogs e do Twitter, o que ultrapassou em grande parte a formatação clássica da comunicação social escrita e mesmo televisiva, ultrapassou barreiras nacionais, ultrapassou hierarquias tradicionais na feitura da opinião pública e também barreiras entre o público e o privado. Portanto, estamos, no fundo, num domínio da blogosfera, que é um domínio pouco regulado, onde certo tipo de mecanismos de comunicação direta, como o Twitter, por exemplo, é usado. No fundo, todos podem comunicar e ser lidos, desde o Papa aos dirigentes políticos. O Papa tem um Twitter, por exemplo, não é? E dá a ilusão óbvia às pessoas que também usam o Twitter, que podem comunicar diretamente com os dirigentes e o Papa. Obviamente que quem responde são estruturas de comunicação. Mas, no fundo, há esta ideia dialógica horizontal de que todos podem comunicar, no fundo, com todos. Às vezes as comunicações têm a característica de apoios, outras de conselhos, outras de críticas e outras, como se sabe, de insultos. Portanto, a blogosfera tem tudo isso. Será que isto é irrelevante? Não, não é irrelevante, porque o uso destes meios de comunicação tiveram impactos políticos. Por exemplo, os manifestantes da Praça Tahrir no Egito conseguiram criar manifestações gigantescas que deram origem à queda do presidente Mubarak. Em Espanha, o Partido Popular Espanhol, já há uns bons anos, estava no topo das sondagens quando houve aquele atentado da Atocha e depois descobriu-se que os culpados do atentado não eram, como o governo dizia, a ETA, mas era um grupo islâmico. E o governo foi apanhado numa mentira, houve manifestações convocadas por SMS e, de repente, o governo perdeu as eleições, à boca das urnas. Houve manifestações colossais em Portugal e Espanha durante a crise económica, convocadas pelas redes sociais, como nunca houve, durante muito tempo, que potenciaram novas formações políticas, nomeadamente na extrema-esquerda, o Podemos, em Espanha, e, finalmente, houve um golpe de Estado este ano na Turquia que falhou, graças à intervenção do Presidente através do FaceTime. Supostamente as comunicações estavam cortadas, mas não o FaceTime, e o Presidente fez uma comunicação ao país dizendo que controlava a situação. Portanto, as novas tecnologias, as redes sociais, a democracia digital têm impactos públicos que não podem ser ignorados. Claro que esta democracia de massas, esta forma não institucional de dita democracia, eu continuo com as aspas, deliberativa, que se chama democracia digital, segundo alguns autores, implica um espaço de intervenção diferente. É dinâmico, é fluido, tem novos atores, tem uma liberdade difusa, é ativista, é imediatista, baseia-se em conteúdos sintéticos e é horizontal porque dá, como o Saskia Sassen refere, uma ideia de parificação em nível entre governantes e governados. Ora, esta ideia da democracia digital, no quadro da democracia deliberativa, não deixa de ser instigante relativamente à projeção de certos efeitos políticos que gera. Logo à partida, na imprensa. A imprensa, portanto, criam-se blogs, criam-se jornais digitais informais, surgem, digamos, mensagens ligadas a vídeo e com imagens muitas vezes poderosas, e esta situação, obviamente, que fez recuar a imprensa escrita. Em Portugal, digamos, os grandes meios de comunicação social estão em retração evidente. Claro que também os meios de comunicação social se defendem criando jornais digitais. E os jornais digitais interagem precisamente no ciberespaço. Muitas vezes, digamos, a informação vai ser buscada pelos jornalistas às redes sociais, portanto há uma interação com as redes sociais, e mais, muitos dos artigos digitalizados estão sujeitos ao comentário crítico, quando não, às vezes, uma torrente de insultos, por parte dos leitores. Portanto, há uma ideia de interação entre o leitor digital e, enfim, o autor de um determinado artigo. Portanto, a imprensa mudou. Mudou também a autoridade. O problema é que a expansão transfronteirista da blogosfera, e eu não vou falar do Wikileaks, porque implicava uma outra intervenção,
A expansão da transfronteiriça da blogosfera abala governos e abala hierarquias, porque o domínio privado, ou que antes era tido como privado, dos governantes, passa a ser ferozmente escrutinado, sendo eliminadas várias barreiras à circulação de comunicação relevante. A dimensão mais oculta do poder fica por vezes a descoberto por informações não oficiais, que são postadas e que são incontroladas e que muitas vezes não são punidas, ou quando as próprias corporações, isso acontece em Portugal, corporações judiciárias, elas próprias violam o segredo de justiça e colocam informação precisamente no ciberespaço, às vezes em estado de necessidade, outras vezes não. E, portanto, isto dá origem a uma dessacralização da autoridade. A autoridade pública dessacraliza-se com o ciberespaço. E, muitas vezes, essas autoridades têm que vir a terreiro destinadas a justificar condutas embaraçosas de que são acusadas. Muitas vezes os próprios dirigentes políticos utilizam o Twitter. Portanto, utilizam o Twitter, mas a partir do momento em que dialogam com os cidadãos, são muitas vezes confrontados com interlocutores incómodos, que divulgam informação comprometedora e muitas vezes as respostas dos governantes, ao porem-se ao mesmo nível dos governados, muitas vezes dialogam com eles e às vezes têm desabafos. E bem, nos Estados Unidos, nesta eleição, de facto, tem sido ultrapassado todas as medidas. E a nível de desabafo, mas o problema é que há desabafos e desabafos. Em Portugal tivemos um caso curioso em que o Ministro da Cultura prometeu 2 pares de bufetadas a um jornalista. E houve uma reação, enfim, pública, talvez um bocadinho excessiva. Isto acabou com a demissão, com um pedido de demissão do próprio Ministro da Cultura. Portanto, devido a uma reação desabrida, precisamente no Twitter ou no Facebook, neste caso. Claro que o Twitter e o Facebook implicam comunicações muito breves e comunicações que muitas vezes não são pensadas. Digamos, os dirigentes políticos tendem a reagir imediatamente a uma determinada notícia e, portanto, essas reações muitas vezes causam contra-reações mais adversas que os colocam, por vezes, numa situação particularmente complicada. Por seu turno, os blogs alimentam a comunicação social digital, a comunicação social digital está ligada à imprensa escrita e muitas vezes há casos sobre políticos que, no fundo, nascem através das redes sociais. E, portanto, passamos a uma parte mais adiantada desta pequena intervenção, que tem a ver com o impacto que a democracia dita digital terá ou não na democracia representativa. Tem efeitos positivos. E os efeitos positivos, de facto, é uma maior aproximação entre governantes e governados, é uma maior capacidade de diálogo e de acesso à informação, mas há aspectos também problemáticos. Primeiro aspecto, o ciberespaço, obviamente, que permite aos cidadãos um melhor conhecimento de debates importantes de natureza económica, social e cultural e de acesso à informação. O problema é que muitos dados que são disponibilizados no ciberespaço não são oriundos de fontes fidedignas, são muitas vezes condimentados e distorcidos e, sobretudo, simplificados, porque todo o diálogo no ciberespaço é simplificado, e são concebidos não tanto para reflexão, mas para uma ação política numa lógica instantânea, muitas vezes de ação e de reação. Muitas vezes o Twitter e outros mecanismos são utilizados no combate político para atingir alvos cirúrgicos adversos e o cidadão médio e o jornalista muitas vezes facilmente e sem espírito crítico tomam certas informações como verdadeiras, tomam a nuvem por juno. Na campanha eleitoral americana, quem leia de facto as redes sociais e a própria imprensa verifica que toda a espécie de acusações, muitas vezes incontroladas e não provadas, entram, digamos, no mídia e no ciberespaço para descredibilização dos adversários. Um politólogo espanhol, Fernando Vallespín, diz que se trata, e vou citar, de um mundo órfão de verdade, onde a textura do real se abre a uma gama ilimitada de interpretações. Os cidadãos têm a percepção de que muitos dos factos não são inteiramente verdadeiros ou são mesmo falsos, mas acomodam-se a essa factualidade.
Portanto, há este problema do filtro da veracidade das mensagens na internet e do facto de muitos direitos à privacidade, à honra, à imagem, serem violados sem que haja possibilidade de reação, porque se entende que estamos perante um espaço de liberdade. Segundo lugar, no fundo, o uso das redes sociais e do Twitter em particular são mais instrumentos de ação, contestação e mobilização, por vezes, do que de verdadeira reflexão. É um campo, por exemplo, onde muitas vezes certo tipo de ações ilícitas são desenvolvidas, como é o famoso caso dos Occupy. As ocupações de propriedade privada eram deliberadas através do Twitter. E já agora, que hoje se falou no professor Boaventura Sousa Santos, muito apreciado por certos setores no Brasil, talvez não tanto em Portugal, um exemplo de questões digitais tivemos no último congresso do nosso Instituto e do IDP em Lisboa. O professor Boaventura Sousa Santos, que eu penso que está agora em Brasília, a partir de Coimbra, conseguiu arregimentar, através das redes sociais, uma série de pessoas para boicotarem o nosso congresso. Claro que as redes sociais são uma espada de dois bicos e, portanto, obviamente que tomámos conhecimento de que havia, digamos, caminhonetes que vinham de Coimbra e tomámos as providências para que o congresso corresse bem. É a abertura das redes sociais, dão um pouco para tudo, para convocar e para precludir confusões geradas por essas convocações. Por outro lado, também há outro aspecto que é a utilidade reflexiva de uma comunicação feita com poucos caracteres. Alguns politólogos dizem que as pessoas que pensam em 140 caracteres não pensariam. Claro que não é bem a verdade, mas quer dizer, a reflexão num número muito estrito de caracteres, por vezes, deixa muito a desejar. O que não significa que não tenham impacto. Por vezes criam-se ondas, um conjunto, enfim, de trending topics difundidos por muita gente numa comunicação inicialmente fechada e que se vai abrindo, são por vezes, estas ideias, estes trending topics são arrastados por uma força algo misteriosa, passando, digamos, a sua difusão pelos mídia a fazer parte, mais tarde ou mais cedo, da opinião pública, o que significa que são uma alavanca poderosa, mas nem sempre verdadeiramente verosímil. Um outro aspecto é que Habermas, será que esta democracia digital informal corresponde àquilo que Habermas desejava? Habermas desejava, efetivamente, uma democracia, no fundo, um cidadão mais culto, um cidadão mais esclarecido, uma deliberação pública de grandes temas, desejava isso. Mas o facto é que isso acontece, por vezes, em alguns setores e não acontece noutros. Por exemplo, se nós verificarmos aquilo que são muitas vezes as respostas dos leitores a certos artigos que são publicados nos jornais digitais, nós não conseguimos encontrar, de facto, um debate particularmente elevado, mas verdadeiras cenas de pugilato e troca de insultos. Isto não quer dizer, obviamente, que a blogosfera ou o mundo digital se reduza precisamente a esta realidade. Nós temos um setor em que há plataformas académicas, plataformas de especialistas, muitas vezes semi-fechados, em grupos especializados de reflexão, que de facto conseguem criar um output valioso em termos de informação e de comunicação. Mas o facto disso ser circunscrito a uma elite, pelo menos, passa, no fundo, a pôr em causa aqueles que pensaram que a democracia digital servia, sobretudo, para a comunicação dos excluídos. Os excluídos, os mais desfavorecidos, não têm acesso, precisamente, a este tipo de informação ou a este tipo de grupos. E terminaria dizendo, em último lugar, que não é incontroverso que a democracia digital tenha elevado a qualidade e a credibilidade da democracia representativa. Por um lado, a democracia digital conseguiu denunciar certo tipo de práticas de corrupção e muitas vezes auxiliar à eliminação de um setor podre da classe política. Todavia, a par dessas denúncias, há redes sociais que se especializaram da denúncia pela denúncia. E, portanto, no fundo, num quadro quase que mecanicista e nihilista,
fazem muitas vezes do escândalo permanente uma componente central do debate cívico e do debate político. Ora, esta realidade temos que perguntar-nos a nós próprios se contribui para a sanidade de uma democracia representativa, onde, de facto, enfim, uma democracia que procura criar a ideia de que os dirigentes políticos, e em especial os governantes, devem ser vistos como cidadãos, como alguma espécie de paradigma de verdade ou de integridade, pelo menos para que se justifique a votação nos mesmos. Ora, a democracia digital nem sempre contribui para esta realidade. Isto, obviamente, excluindo a denúncia de um conjunto de setores negativos da sociedade. E diria, por final, a título final, que a rebelião das massas e a democracia digital podem não ter, como muitos acreditavam, oferecido uma alternativa à democracia representativa, não fizeram triunfar as primaveras árabes, não derrubaram um certo tipo de autoritarismos na China ou no Irão, mas conseguiram pelo menos fazer uma coisa. No fundo, desacralizar o poder nas democracias representativas, esmaecer a autoridade dos governantes e, em alguns casos, fragilizar direitos civis e direitos fundamentais importantes. Seja um cidadão comum, seja um governante, muitas vezes ele fica vulnerável perante as críticas que são feitas no ciberespaço sem que tenha uma capacidade efetiva de resposta. E, portanto, isto significa que é necessário, enfim, repensar o papel político da comunicação política digital, repensar os seus filtros. Hoje falou-se precisamente de manhã o professor Teubner na questão da regulação, da autorregulação da esfera digital, sobretudo repensar os seus filtros contra abusos, contra manipulações e contra capturas por setores, inclusivamente, da criminalidade organizada ou de organizações políticas poderosas que querem condicionar, no fundo, a opinião pública. Isso é, efetivamente, uma requesta importante e indispensável para o tempo presente. Muito obrigado. Agradeço ao professor Carlos Blanco, que nos brindou com uma excepcional palestra diagnosticando os problemas da democracia representativa e trazendo reflexões preciosas sobre os impactos positivos e negativos da chamada cidadania digital. Passo agora a palavra ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, como costumeiramente costumamos dizer lá no Largo de São Francisco, é professor de todos nós, talvez não seja verdadeiro com relação ao professor Carlos Blanco, mas necessariamente com relação a mim, ao professor Alexandre de Moraes, que o professor Manuel Gonçalves, que é professor emérito de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor honoris causa da Universidade de Lisboa, Portugal, e doutor em Direito pela Universidade de Paris I, Sorbonne. Tem a palavra o professor Manuel Gonçalves. Boa tarde a todos. Eu me sinto muito honrado por participar desse painel com a participação do eminente ministro da Justiça, o professor Alexandre de Moraes, com a participação do eminente professor Carlos Blanco de Moraes e sob a presidência de um eminente professor da Universidade de Brasília, que é o professor Jorge Lavocá Galvão. Os senhores sabem que emérito é uma forma delicada de dizer professor aposentado, embora não enterrado. E por isso os senhores podem avaliar a dificuldade que eu tenho de me manifestar neste momento, perante uma mesa tão brilhante quanto esta, a respeito de um assunto que, na verdade, não existia durante a maior parte da minha vida. Porque quando eu era jovem, ainda o rádio e a televisão eram as novidades. E o mundo mudou tanto depois disso que eu me sinto, às vezes, perfeitamente perdido, especialmente quando eu tenho que lidar com as famosas senhas e outros truques da internet. De qualquer forma, eu vou procurar cumprir a missão que me foi dada, que é tratar do assunto segurança pública, vigilância e exercício
de liberdades no âmbito digital. Eu preparei um texto. Que tem 14 ou 15 páginas. Evidentemente, eu não vou ler essas 14 ou 15 páginas por respeito ao auditório que já tem muito a esperar da manifestação do ministro da Justiça e já se abeberou das brilhantes lições do professor da Universidade de Lisboa, às quais eu não posso trazer senão o meu aplauso. O aplauso antecipado com relação ao ministro da Justiça, o aplauso reiterado em relação à manifestação do professor Blanco de Moraes. É verdade que fazer resumo é uma coisa arriscada, porque o professor Carlos Blanco há pouco aludia a um seminário realizado em Lisboa o ano passado, de que eu tive a honra de participar, que era um seminário sobre os bloqueios constitucionais. E eu, ingenuamente, preparei também um texto que, no momento, não dava para ler por inteiro e eu resumi. E é claro que o problema dos bloqueios constitucionais é um problema sério, porque, afinal de contas, espera-se que o governo governe. E nem sempre o governo pode governar, por diferentes razões, como, por exemplo, a própria estrutura da separação de poderes, quando há uma discrepância entre o legislativo e o executivo. É claro que também se procurava saber quais seriam as soluções para esses bloqueios, o que, na verdade, eu não tenho. Mas eu observei, talvez imprudentemente, que frequentemente esses bloqueios levam a soluções extraconstitucionais. Porque, afinal de contas, dada a minha provecta idade, eu já vi muita coisa no Brasil. E já vi, por exemplo, um presidente da República, eu era estudante de segundo ano de Direito, como talvez haja alguns aqui, e um presidente da República ser deposto e suicidar-se, ou suicidar-se porque estava deposto. Eu vi depois 2 presidentes em exercício da República serem afastados por uma manifestação militar. Eu vi uma revolução em 1964 e não vou continuar narrando para vocês todas as soluções extraconstitucionais que eu assisti. Eu apenas observo que eu não as assisti apenas aqui, porque eu tive a oportunidade, ímpar, sem dúvida, de fazer pós-graduação em Paris. E quando eu cheguei para fazer pós-graduação em Paris, em 1958, antes mesmo de ter as aulas na Faculdade de Direito, eu tive que assistir a um golpe de Estado que levou ao poder o general de Gaulle, estabeleceu-se a chamada Quinta República e se elaborou uma Constituição, a Constituição de 1958, que está hoje em vigor. Assim, espero que compreendam a minha dificuldade de tratar desse tema nas condições que eu apontei. Eu, procurando resumir aquilo que longamente escrevi, eu parto por uma primeira observação, que é um registro de algo que qualquer pessoa pode comprovar compulsando a Constituição de 1988. É a extrema importância que a Constituição de 1988 dá à livre expressão do pensamento, acompanhada da proibição da censura. Vejam que essa livre expressão do pensamento traduz, na verdade, uma importantíssima opção, que é o respeito, para usar a fórmula de hoje, à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana como ente racional que deve decidir sobre o que faz, o que não faz, sobre o que pensa, o que não pensa, portanto, sobre a determinação do seu próprio destino. Isso está na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 6º, o inciso 6º, o parágrafo 6º, desculpem que na idade eu dou as minhas escorregadas, exatamente quando se fala na liberdade de consciência e de crença. Esse é o grande fundamento da temática que deve ser abordada hoje, que é a abordagem da problemática da expressão, da liberdade de expressão do pensamento, em face de um tema moderno, como é a informática, e mais ainda em face da internet. A Constituição
enfática a respeito da importância da liberdade de expressão no pensamento. Porque se ela já estaria implícita nessa afirmação da liberdade de consciência e de crença, ela não se contenta com isso, e ela é explícita e volta ao assunto várias vezes. Porque ela realmente, depois de fazer essa afirmação sobre a liberdade de consciência e de crença, ela tem, no inciso 4º do mesmo artigo 5º, a famosa afirmação: é livre a manifestação no pensamento, sendo vedado o anonimato. Este artigo já bastaria, mas a Constituição vai além. E no inciso 9º do artigo 5º, ela afirma a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, precisando não caber no seu campo nem censura, nem licença prévia. Ela não fica nisso, porém, porque, continuando a percorrer a Constituição, nós encontramos no artigo 220, sobre a comunicação social, praticamente a repetição, ainda que sem as mesmas palavras, de tudo isso que aparece nesses preceitos que eu citei. Porque, realmente, nesse artigo 220 da Constituição, está no seu caput a manifestação no pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Claro está, a ênfase na liberdade de comunicação. E o texto vai adiante, porque num dos seus parágrafos, no parágrafo 1º, ela se preocupa em dizer que a lei fica proibida de editar dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. E ainda acrescenta uma norma que é de difícil interpretação, que é aquela que estabelece, para assegurar o acesso à informação e a informação, resguarda o sigilo da fonte quando necessária ao exercício profissional. A razão profunda, sem dúvida, desta ênfase da Constituição de 1988 com a expressão do pensamento é, sem dúvida, o reconhecimento da importância dessa forma de liberdade para a dignidade do cidadão e para a própria democracia. Mas é preciso levar em conta também que ela tem em mente manifestar a sua oposição àquilo que existia no regime anterior, ou aquilo que decorria da Constituição anterior à Constituição de 1967, depois alterada na sua redação pela chamada Emenda número 1 de 1969. Porque vejam que, na Constituição anterior, também se reconhecia a liberdade de manifestação do pensamento no artigo 150, parágrafo 8º da Redação Primitiva. Mas lá vinha a previsão também, sem sujeição de censura. Mas continuava o texto. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. O que, na verdade, colocava, sem dúvida, uma limitação da liberdade de expressão no pensamento. E a emenda número 1 de 1969, ao redigir de novo a Constituição, acrescentou ainda uma outra intolerabilidade, a das exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes. Não escapo de fazer uma ironia, porque com esse acréscimo, as obras pornográficas ou as revistas de nu artístico eram equiparadas ao manual de guerrilha urbana. Claro está, portanto, que há uma justificativa
para a ênfase da Constituição de 1988 na liberdade de expressão do pensamento e a sua repetitividade em proibir censura, verificação prévia, que foi o nome que se usou, e outras atitudes semelhantes. A liberdade de expressão pela internet não tem tratamento especial na Constituição de 1988. A ideia era muito nova e ainda os problemas não haviam surgido. E, na verdade, não se encontra na Constituição de 1988 tratamento específico sobre a internet. Assim, o primeiro ponto que deve ser tomado, entendo eu, para um jurista que quer compreender o regime da expressão do pensamento pela internet é buscar, nesses outros artigos, os princípios que a regem. E esses princípios parecem-me claros. O primeiro é da prevalência da liberdade sobre a restrição. Sim, porque a expressão do pensamento é restrita não só por outros dispositivos constitucionais, como nós vamos ver, como é restrita também pelo fato de que certas expressões do pensamento são, e ninguém afirma a sua inconstitucionalidade, crime previsto no Código Penal e em outra legislação. Os crimes contra a honra, por exemplo. Outro princípio que daí deriva é o princípio da responsabilidade, que está ligado a esse primeiro aspecto. Porque todos nós somos livres de exprimir o nosso pensamento, mas somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E, portanto, podemos ser chamados às falas se nós não seguirmos a verdade, se nós deturparmos as coisas. E isso compreende também a proscrição do anonimato, que não se confunde com o pseudônimo. O anonimato é incompatível com o sistema de liberdade de expressão do pensamento, porque ele levaria simplesmente à impunidade. Essa ideia, que se extrai logicamente da análise do tratamento da liberdade de expressão do pensamento na Constituição, é, na verdade, confirmado pela própria lei que hoje rege a internet, em que ela realmente menciona que devam ser respeitados determinados princípios extraídos que estão no corpo da Constituição. É o que os senhores encontram na Lei 12.965, de 2014, nos seus artigos 3º, 7º e 8º. E quanto à questão do anonimato, os senhores encontram claramente a previsão de que, se é reconhecida a inviolabilidade do sigilo do fluxo de comunicações pela internet, bem como a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas armazenadas, é expresso nesse mesmo dispositivo a quebra desse sigilo por ordem judicial. Quebra para quê? Se não para identificar quem é o responsável por essas comunicações. É curioso, não hesito em mostrar, que as disposições dessa Lei 12.965 também cuidam de proibir a censura. E os senhores encontram lá a proibição de censura especificando-se de natureza política, ideológica e artística. O que, a contrário senso, levaria um analista impenitente a afirmar que ela permite a censura em matéria de moral e de bons costumes, porque a moral e os bons costumes não estão mencionados nesse campo. Agora, eu disse de passagem que, na Constituição, há um relacionamento que nem sempre é fácil e é difícil de equacionar para ser justo, exatamente entre essa liberdade plena de expressão do pensamento e outros preceitos constitucionais. Vou tomar, para exemplo, alguns deles, particularmente dois. Em primeiro lugar, os senhores encontram, no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, o direito fundamental à privacidade. O texto diz:
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o que se completa pela previsão de indenização por dano moral ou material. Agora, é óbvio que a liberdade de expressão do pensamento não pode ser total, respeitando o direito fundamental à privacidade. Vejam que são dois direitos fundamentais: o direito fundamental à expressão ou à comunicação e o direito fundamental à privacidade. Surge aí um problema de colisão dos direitos. E esta é uma questão das mais delicadas em matéria de liberdades públicas. A doutrina cria critérios a esse propósito, mas são critérios relativamente vagos ou subjetivos, como o critério da ponderação, o critério da pertinência. E não faltará quem levante, num caso desse, o problema, no caso dessa colisão entre direitos, o princípio de que o interesse público prima o interesse individual. Um outro ponto delicado que decorre disto vem quanto ao direito à segurança pública. A doutrina hoje reconhece um direito à segurança pública, derivando, por um lado, do artigo 5º, do artigo 5º caput, que fala no direito à segurança, combinado com o artigo 144 da Constituição. Ora, o respeito a esse direito à segurança pública importa frequentemente num conflito entre o direito à segurança pública e a divulgação de determinadas informações, determinados fatos, exatamente porque a preservação do segredo a respeito disso é indispensável, ou pelo menos importante, para a efetivação da segurança pública. Na verdade, quanto a esse tipo de informações, existe até um apoio constitucional para a restrição. Se os senhores consultarem a Constituição, no artigo 5º, inciso 33, vão encontrar lá que a Constituição, ao tratar do direito à informação, é expressa a afirmar a preservação do sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esses pontos precisam ficar claros quando se procura estabelecer o regime constitucional da liberdade de expressão do pensamento sobre todas as suas formas, segundo a Constituição. E eu, como constitucionalista, não começo nunca pela lei ordinária, eu começo pela Constituição e formo o meu quadro de juízo a partir da fixação desses princípios. Agora, a temática que foi proposta por esse painel importa num aspecto que é também complexo e delicado, que é a problemática da segurança pública, não mais no direito à segurança pública, mas a problemática da manutenção da segurança pública. Eu começaria por uma observação que é banal, mas nem sempre é apreendida por quem lê precipitadamente a Constituição. O constitucionalismo moderno, a Constituição brasileira, que se insere nela, tem uma previsão de normas aplicáveis à normalidade, a uma situação em que, grosso modo, há o respeito à ordem constitucional estabelecida. E tem previsões específicas para situações de anormalidade, como grave perturbação da ordem, como guerra, etc. Isto transparece da Constituição quando esta trata claramente do problema do estado de defesa e do estado de sítio. O estado de defesa, o estado de sítio que estão na Constituição, são instituições constitucionais previstas para situações de anormalidade quanto à ordem constitucional. E, nesse ponto, o constitucionalismo moderno não inova,
porque, na verdade, ele vai buscar um exemplo que estava no constitucionalismo romano, no período da República. Porque, no período da República, como todos aqui sabem, as instituições fundamentais de Roma eram o consulado, o Senado e os comícios populares, as votações populares. Mas, em situações de grave ameaça para a ordem, como houve na ocasião das reformas agrárias dos Gracos, como houve quando Aníbal e os seus guerreiros quase destruíram Roma, o recurso a um instituto constitucional do direito romano, que é a ditadura. Quando se fala em ditadura e se fala em um instituto constitucional, muita gente se escandaliza. Mas, desculpem, a expressão do direito romano é ditadura, porque os antigos não designavam aquilo que nós designamos por ditadura, mas designavam por tirania. No direito romano, em situações de grave crise, era escolhido um ditador para concentrar todo o poder pelo prazo máximo de 6 meses para restabelecer a ordem. É claro que esse instituto depois foi deturpado e contribuiu para o fim da República Romana. Mas a ideia de que, em situações de grave crise, as normas previstas para a normalidade são insuficientes, vem da tradição romana. Agora, o direito brasileiro, e todas as constituições brasileiras, prevêem isso, e claramente isso está na Constituição Brasileira de 1988. Na verdade, a Constituição Brasileira de 1988 distingue 2 tipos de anormalidade. Uma normalidade, digamos, grave e uma normalidade menos grave, embora todas elas sejam situações de anormalidade. Isto corresponde à diferença que os senhores encontram nos artigos 136 e 137 da Constituição. O primeiro, prevendo o estado de defesa, e o segundo, prevendo o estado de sítio. O estado de defesa é menos drástico do que o estado de sítio. Assim mesmo, ele permite que, observados os trâmites que estão previstos na Constituição, se operem determinadas restrições às liberdades. E algumas dessas restrições concernem exatamente a liberdade de expressão do pensamento. No caso do estado de defesa, os senhores vão encontrar que é possível serem decretadas restrições ao sigilo de correspondência. Artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B. E ao sigilo de comunicações telegráfica e telefônica, a linha C. No estado de sítio, o passo é maior, porque são permitidas as restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. O texto constitucional brasileiro não se preocupou com a internet, já tinha dito e repito agora. Mas eu acredito que essas restrições à expressão pela internet possam ser enquadradas nessas restrições mais leves previstas no estado de defesa, mais graves previstas no estado de sítio. De qualquer forma, seria conveniente que, num país que já tem cerca de 100 emendas constitucionais, uma delas atualizasse o direito constitucional brasileiro perante as ameaças que vêm especificamente da internet. E por que digo isso, me aproximando do final? Por que eu digo isso? Porque os senhores que estão atentos com o que ocorre no mundo sabem que a internet é um dos instrumentos extremamente bem utilizados para o mal que é o terrorismo. Os senhores sabem que ele tem sido um instrumento de potencialização das ameaças trazidas pelo terrorismo. E o exemplo, esse fato,
provocou em outros países exatamente o surgimento de uma legislação específica. Essa legislação específica pode, à primeira vista, ser uma legislação radical, e certamente eu hesitaria em subscrever a constitucionalidade de toda ela, se eu fosse chamado a me manifestar sobre o direito estrangeiro, o que, obviamente, eu não sou. Mas eu quero lembrá-los um ponto, eu quero chamar-lhes a atenção para um ponto. A gravidade da problemática do terrorismo em face da internet é tão grave porque que o famoso Patriot Act, a lei editada nos Estados Unidos depois dos atentados que derrubaram as Torres Gêmeas, que é uma lei de 26 de outubro de 2001, tem um capítulo, tem numerosas normas exatamente criando potencialidades excepcionais para o controle da internet e para a proteção da informática, a proteção, portanto, de computadores, etc. Na verdade, essas normas especiais desse direito americano, que eu enumero no texto escrito que estão aqui, têm sido discutidas pelos constitucionalistas, mas, de modo geral, têm sido aceitas como constitucionais pelos tribunais, embora provoquem muita polêmica. Exatamente porque, dadas as características da internet, vocês conhecem melhor as características da internet do que eu, que nasci muito antes dela, é praticamente impossível realizar determinados monitoramentos sem que eles se tornem indiscriminados. Quer dizer, o monitoramento não é apenas do suspeito, é de todos. Por exemplo, quando, por essa lei, o poder público americano pode pedir, por alguma razão, como já fez, que seja fornecido o conteúdo de um arquivo de dados sobre todos os clientes de um determinado hospital ou de um determinado setor de saúde, torna-se nula a privacidade de pessoas que, evidentemente, nunca tiveram qualquer envolvimento com o terrorismo. Os americanos, até ironicamente, dizem que essa é a norma das espiadelas furtivas. Em inglês, a frase é mais pitoresca do que essa tradução, mas, como já viram que eu sou do tempo que se aprendia francês e não se aprendia inglês, eu não ouso perturbar essa palestra falando um péssimo inglês, e como o francês hoje não é mais uma língua conhecida, seria muito snobismo da minha parte tratar em francês. O problema no Brasil, porém, ainda resta por tratarem não só no plano constitucional, mas no plano legal. E espero que possa concluir essas minhas observações antes de ser gongado, como havia nos programas de auditório antigamente. Os senhores podem comprovar o que eu estou dizendo lendo a Lei 13.260, de 16 de março de 2016, que ela começa com um ato falho na ementa, porque ela foi feita para disciplinar o terrorismo. Curioso, não? Ou se ela fosse feita para disciplinar a repressão ao terrorismo, era mais claro, mas é para disciplinar o terrorismo. Ela tem, no artigo 2º, uma restrição ao terrorismo que contraria toda a doutrina mundial, porque ela restringe os atos de terrorismo a atos promovidos, aspas, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Está faltando alguma coisa? Está faltando os atos de terrorismo praticados por fins políticos, ou não está faltando alguma coisa? Agora, se os senhores baixarem a literatura jurídica sobre terrorismo, toda ela entende que o terrorismo pode ser também um ato promovido para fins políticos. Agora, é curioso essa lei, porque ela não tem uma palavra sequer
sobre a vigilância e a prevenção dos atos terroristas. Quer dizer, o senhor ministro da Justiça, que está aqui presente, que tem por obrigação zelar pela ordem pública e a segurança do país, certamente não encontra facilidade nas disposições dessa lei. E se essa lei sobre o terrorismo não ajuda, também não ajuda o chamado Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que fala de tudo. É uma lei enxundiosa, para usar uma palavra delicada, mas também não tem uma palavra a respeito da prevenção dos abusos, distorções ou crimes por meio da internet. Eu poderia ainda acrescentar algumas considerações, mas o temor do gongo me impede de fazê-lo. Quero, mais uma vez, agradecer a gentileza de integrar esse painel, quero agradecer a paciência do auditório e, se alguém desejar, eu posso, mais tarde, mandar pela internet o texto completo da minha palestra. Muito obrigado. Agradeço ao professor Manuel Gonçalves, sempre nos surpreendendo com novos ensinamentos sobre o direito constitucional brasileiro, revelando aspectos históricos muitas vezes ignorados por estudantes contemporâneos e projetando interpretações sobre as liberdades públicas para o ambiente digital. Sem maiores delongas, passo a palavra ao ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, que possui uma ampla e reconhecida trajetória acadêmica, sendo doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo, chefe do Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o professor Carlos Blanco, meu dileto amigo, é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, meu amigo e meu professor na graduação e na pós-graduação. É um prazer sempre revê-lo. Cumprimentar o professor Jorge Lavocati Galvão, aqui nosso presidente à mesa. E, na verdade, dizer que sobra pouco para eu falar, né? Porque os dois professores que me antecederam trataram do tema com a habitual maestria, tanto o professor Carlos Blanco, situando a democracia no ambiente digital, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, colocando as questões de limitações ou não, as questões, inclusive específicas da lei do Marco Civil Regulatório, da lei do terrorismo. Mas eu quero aproveitar até a sequência, né, do que foi dito, para colocar, né, sobre um outro ponto de vista, um outro olhar, alguns problemas em relação ao exercício dos direitos e das liberdades no ambiente digital e a proteção, que é isso que toda a legislação até agora esqueceu, a proteção daquelas pessoas, de nós todos, na verdade, que utilizamos o ambiente digital em relação a outras pessoas, ou seja, toda a construção, e até entendível, porque essa sempre foi toda a construção clássica da proteção à liberdade de manifestação, à liberdade de expressão, à privacidade, à intimidade, toda a construção legislativa feita para proteger os meios digitais, vamos dizer, a internet, lato sensu, toda ela se baseou na clássica análise verticalizada de proteção. Ou seja, cuidado, o Estado, o poder público, é ele que vai invadir a privacidade do particular, é ele que vai invadir a privacidade, a intimidade do particular, é o poder público que vai obter ilicitamente informações do particular.
que vai censurar, que vai penalizar. Então, se nós verificarmos as legislações, não só no Brasil, e isso é um problema mundial, se nós verificarmos as legislações para a internet, o que elas fizeram? Elas repetiram, os legisladores repetiram, a doutrina repete isso também, repetiram o que nós sabemos sempre. Ou seja, nós estamos repetindo a proteção. Nós temos que proteger a intimidade, a privacidade de quem utiliza o ambiente digital. Quem sempre ataca as liberdades, a intimidade, é o Estado. E aí se passou a repetir na legislação o que sempre houve em relação a outros ambientes. Agora, a proteção horizontal, essa proteção não existe. A proteção horizontal, a vigilância, eu até peguei uns dados aqui para depois falar para vocês, a vigilância do que as empresas que detêm esses dados nossos, ou a vigilância e possibilidade de responsabilização daqueles também de forma horizontal, ofendem a honra, a intimidade, a privacidade do outro particular, isso não foi analisado, porque é um ambiente totalmente diverso. Se nós podemos afirmar, sempre aí numa margem de erro, mas que houve êxito na legislação brasileira e mundial, no tratamento normativo, vamos dizer assim, se houve êxito em impedir que o poder público censure, que o poder público bisbilhote, que o poder público consiga informações sigilosas, que o poder público abuse, eu diria que houve, até agora no mundo, um fracasso total em nos proteger, eu poderia dizer assim, de nós mesmos, no sentido de nos proteger do ambiente digital. Um exemplo simples. Se você é ofendido por alguém, ou se coloca lá uma ofensa, ou manda... Antigamente, ninguém mais manda carta hoje, né? Quase ninguém fala no telefone. Todo mundo no WhatsApp. Agora, se você mandasse uma carta com uma foto de alguém que tirou uma foto, nude, né? Mas na verdade lá atrás, tirou uma foto com a máquina mesmo, tal, não tinha essa mania, né, essa moda. Mas você obteve, mandou a foto para alguém. Veja, era uma coisa individualizada para você conseguir, inclusive, responsabilizar e evitar a perpetuação dessa quebra à sua intimidade. Se você escrevesse um artigo em jornal ou falasse no rádio e ofendesse alguém, veja, você poderia ser responsabilizado e haveria a cessação dessa ofensa. O ambiente digital, ele não tem uma regulamentação que permita isso. Se alguém coloca um nude na rede, esquece. Ah, não, mas tira desse coisa, o outro já mandou para o outro, que compartilhou com não sei quem, e passou. Esquece. Basta ver em questão muito mais complexa e muito mais perigosa, sites de pornografia infantil. Você tira do ar, você descobre, investiga, tira do ar, mas depois de 2 horas, 2 minutos, está a mesma coisa em outro site já. E você vai correndo atrás. Ou seja, até agora não houve uma preocupação maior em verificar como defender as liberdades no âmbito digital daqueles que utilizam o âmbito digital, mas não em relação ao poder público, não em relação ao Estado. Quem aqui nunca recebeu um e-mail também, quase ninguém mais usa agora, né? Então, mas quem aqui não recebeu e-mail, e até o WhatsApp, com propaganda, você
Primeiro tem aqueles que mandam e falam que você foi intimado a comparecer em tanto tempo. Tá? Ou então, falam que você está devendo. Ou propaganda de carro. Isso é quebra. Isso é quebra da privacidade. Porque como que quem enviou tem o seu e-mail? Como quem enviou tem o seu WhatsApp, né, o seu número telefônico WhatsApp? Porque as empresas, a rede, tem todos esses dados. Há dados, para se ter uma ideia, que o algoritmo do Facebook, tem 100 mil variáveis ajustadas para busca. Então, vocês estão lá, tem o seu nome, tem isso, tem o que você compartilha, o que você entra, tem o seu e-mail, daí a partir disso no e-mail entra o que você acessa, e tem tudo isso guardado, inclusive, e consegue fazer um planilhamento, né, do que você gosta mais, do que você gosta menos, para direcionar propaganda, para direcionar isso. Agora, tem todos os acessos de site que você entra. Isso não é quebra de privacidade? Há, no banco de dados, quem você se comunica. Então tem lá aquela... Eu esqueço os nomes. Quando você quer falar só com alguém no Facebook? Inbox. Então tem lá o inbox. Você fala no inbox, fala, ninguém nunca vai saber. Vai saber. Primeiro que a outra pessoa pode contar para alguém, né? Mas, além disso, segredo só existe se as pessoas que sabem, todas podem perder alguma coisa com a divulgação do segredo. Se não, esquece, né? Cada pessoa conta para o melhor amigo só, né? E nunca coincide o melhor amigo para contar fofoca. Então você fala, não, mas eu só contei para o meu melhor amigo. Ele contou para o outro. Então, no inbox, mesmo que ninguém conte, está lá guardado. Hoje, o grande Big Brother do mundo não é o Estado, o poder público. Na verdade, é a rede. E a rede quis até facilitar a vida dela mesma, criando a nuvem, né? E tentando fingir que isso é bom para nós, né? Deixe tudo guardado na nuvem. Ou seja, você deixou tudo guardado. Mais detalhado ainda, fotos. Vira e mexe tem um escândalo aí, porque descobriram, uma foto vazou, tá? Porque um hacker pegou na nuvem. Olha, se o hacker, por mais brilhante que seja, se um hacker consegue pegar alguma coisa, quer dizer que essa coisa está armazenada. Se está armazenada, quem armazena tem acesso a tudo. Pode utilizar ou não, mas tem acesso a tudo. E essa proteção, em relação a nós, usuários, essa proteção nós não temos. Nós temos a proteção do seguinte, olha, se o Estado, se o poder público, se ele quiser pegar essas informações, então tem que ter ordem judicial. Veja, nós seguimos o paradigma histórico para quebra de liberdades públicas, excepcionalmente por ordem judicial. Agora, se a rede quiser utilizar, armazenar, quiser com isso, mesmo que não utilize pontualmente em relação a uma determinada pessoa, mas isso também pode ocorrer, mas utilize para fins comerciais, para saber o que é mais acessado, o que não é, o que você gosta, o que você não gosta, aonde você entrou, onde não entrou. Isso também é quebra da privacidade, é quebra da intimidade. Então, em relação a esse quadro horizontal, que eu costumo dizer, de proteção, não existe uma normatividade satisfatória. E isso deve ser verificado, nós devemos ficar atentos, porque hoje ninguém mais vive sem a rede, vamos dizer, a internet lato sensu. Hoje ninguém consegue sair de casa e esqueci o celular. Você fala, esqueci o celular. Você pode estar chegando onde você vai voltar para pegar. E quando voltar,
vai ser insuportável o número de WhatsApps que você tem que olhar. Porque todo mundo começa a criar grupo, e o grupo manda... mas ninguém consegue mais ficar muito tempo sem dar uma olhada. Ou seja, isso incorporou. É um meio de comunicação. O Facebook, o WhatsApp, a internet. O professor Carlos Blanco disse sobre a questão dos jornais, onde os jornais escritos mesmo, os tradicionais. Eu tenho 3 filhos. Os mais velhos, o casal de gêmeos, tem 20. Não quer nem saber de jornal. Por quê? Porque tem aqueles aplicativos que saem a notícia, é o celular, é tudo celular. Ninguém, dependendo de uma idade, mas utiliza jornal. Ainda reclama que sai a tinta na mão, e sai mesmo, né? Mas quem acostumou com o jornal, você não consegue, né? Mas por que isso? Porque ninguém vive sem a rede, sem entrar. Então, veja, essas informações, elas podem, e a gente brinca, o pessoal da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo brincava, o pessoal da Polícia Federal também, que o melhor espião do mundo é o espião Google. Porque tem muita mentira lá, mas tem muita informação. Com a informação, se você trabalhar, você consegue saber qual é a ideologia política da pessoa. Quais os textos que ela mais acessa, quais os autores que ela lê, quais os jornalistas, você vê qual uma tendência, quais os gostos, o que acessa do ponto de vista de compra também, de consumismo. E isso vai passando desapercebido, mas isso vai sendo armazenado. Então, nós precisamos verificar a necessidade. E o nosso, que eu falo, é o mundo todo. Isso não é só problema brasileiro. A questão de como garantir mais a intimidade, as liberdades públicas dos usuários em relação a outros usuários, de ofensa, isso, ou também em relação à rede. E também há uma dificuldade muito grande na questão de responsabilizar criminalmente quem pratica crimes por esse ambiente digital. É uma dificuldade gigantesca. Todos aqui, com certeza, acompanharam o caso da Maju, do Jornal Nacional, da Carolina Dickmann. São casos que chegaram, mas para um desses casos há milhares. Há alguns números, também não quero ficar enchendo vocês com os números, até porque eu não vou achar agora. Não, está aqui. Só em 2014, incidentes reportados ao Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Segurança disso, de crimes cibernéticos, 1.047.031. Ou seja, o que lá atrás, em 99, eram 3.000 só, o ano passado fechou em quase 1.100.000. Por quê? Porque todo mundo hoje é quase que dependente da rede. E a dificuldade de rastreamento, a dificuldade de você obter informações é muito grande. E aí entra uma outra questão, uma outra questão importante. Seja você, particular com particular, você ofendido, porque eu começo sempre com a questão horizontal, para demonstrar que aqui não é a interpretação de que o Estado, o poder público, tem que ter uma intervenção na rede. Não. É a garantia para todos. No Brasil, o último censo, disse, a última pesquisa, que 94 milhões de brasileiros acessam a internet regularmente. É um negócio impressionante.
É o meio de acesso mais democratizado que tem. Imagina o número de informações. Aí alguém te ofende. Ou você briga com o seu namorado, ele coloca lá no YouTube, coloca sem anônimo, obviamente, porque você consegue colocar o que você quiser na rede, e aí desce e coloca outro, coloca lá um vídeo íntimo seu, e com ofensas ainda. Você entra na justiça para tirar, você consegue tirar aquele, daí você entra para tirar o outro. Você vai passar a vida toda para tirar. Não, poder público não tem nada a ver com isso, não é censura, não é nada. Mas você não vai conseguir reparar a sua honra, a quebra da sua intimidade, da privacidade. Aí você quer descobrir quem que foi. Você sabe que... Você fala, não, foi meu namorado, minha namorada, porque só ele ou ela tinha esse acesso. Mas você tem que provar isso. Aí você quer descobrir na rede quem colocou aquele que você não consegue também. É o anonimato levado ao extremo. E todos os dias, eu não estaria exagerando, pelo menos centenas, mas acho que não estaria exagerando, de milhares, se pegar o mundo, pessoas sendo ofendidas, crimes sendo praticados, sem a possibilidade, seja de uma vigilância, óbvio, posterior sempre, seja de uma responsabilização. A rede, o ambiente digital, até por ser revolucionário, toda vez que a gente está acostumando com uma coisa, vem outra. O ambiente digital não foi pensado, planejado, foi ocorrendo, vai se ampliando. Então, nós, tendo o mundo jurídico, nós ainda não conseguimos equacionar como fazer essa responsabilização. Veja, com os outros dados, o crime cibernético, 28 milhões de vítimas no Brasil todos os anos. Se pegar, também a questão bancária. Os bancos, todo mundo vê na televisão quando tem uma explosão de caixa eletrônico. A história lá. Isso representa 1,5% dos prejuízos aos bancos por crime. O resto tudo é crime cibernético. Por quê? Porque as pessoas conseguem senha, as pessoas conseguem dados na rede. Não existiria isso, e é isso que eu quero insistir aqui na reflexão, não existiria isso se a rede realmente não tivesse uma armazenagem detalhada de todos os dados do usuário. Mesmo que ela tenha isso com um sistema de proteção, mas significa que ela tem. Então, dados pessoais e íntimos privados nossos estão num banco de dados. Ah, mas é protegido, tal. Tudo bem, o hacker entra porque ele é especialista. Então, nós teríamos o direito, primeiro, de saber exatamente, ou seja, uma transparência aqui também, exatamente o que é possível manter. Como se mantém, até para poder exigir um número maior de softwares e programas para proteção, e até para saber, aí, de um ponto de vista mais consciente, então será que vale a pena eu continuar utilizando como eu utilizo? Porque o banco de dados existe. E vem uma outra questão, que todos nós sofremos aqui pelo menos 2 vezes, com o WhatsApp bloqueado. Isso gera um histerismo coletivo, né? É um negócio impressionante. Na primeira vez, o Telegram bombou, né? As pessoas não conseguiam nem baixar o aplicativo, porque era todo mundo ao mesmo tempo. Então, todo mundo passou a conhecer o Telegram. Vem a outra questão seguinte: se há necessidade
de uma maior transparência do que essas empresas armazenam de dados, nós também temos que ter, nós, agora eu falo, poder público, e foi a questão de segurança que o professor Manuel Gonçalves se referiu, nós temos que ter um meio de acesso, óbvio, sempre com ordem judicial, sempre o Poder Judiciário, assim como em todos os outros casos, mas nós temos que ter um meio de acesso. Porque não é possível, de um lado você, num caso concreto, bloquear tudo, realmente as pessoas não entendem, com razão, bloquear milhões e milhões. Agora, também não é possível, casos importantes, pessoas sequestradas que estão no cativeiro, que você precisa da informação, você não conseguir judicialmente a informação e não conseguir responsabilizar quem tem essa informação e não dá. Porque também não é justo, o gerente do WhatsApp no Brasil, o diretor é preso. Tá, mas ele tem a informação? Ele tem lá uma chavinha, um botão que aperta e tem a informação? Ah, daí manda um ofício para a empresa nos Estados Unidos. Nem responde. Daí nós vamos invadir. Não, ou seja, falta, e esse é um desafio, inclusive no Ministério da Justiça, nós já planilhamos todos os projetos de lei em relação a isso, estamos ouvindo alguns especialistas para verificar o que é possível fazer. Agora, falta transparência no sentido dos usuários de qualquer ambiente digital terem ciência do que realmente vocês ficam de informações das minhas passagens por aqui. Falta essa transparência. Falta transparência em dizer o que é possível ou não. Se vocês ouvirem vários especialistas, é criptografado. Os especialistas dizem, tudo que é criptografado tem um procedimento para criptografar. E tem um procedimento para descriptografar. Não tem? Senão lá, na Segunda Guerra, foi até filme, não descobririam a criptografia do exército alemão, dos nazistas, para aviões, tudo. É difícil. É dificílimo para quem não sabe a cadeia criptográfica daquela. Por que não podem as empresas, por que não podem elas criptografar, guarda criptografado, e se houver ordem judicial, aí sim autorizam. Ah, mas a empresa não tem, não guardou. Será que não guardou? Aí eu volto à primeira questão, é a falta de transparência. Então, a verdade é que nós todos, indivíduos, nós somos muito mais bisbilhotados hoje pela rede do que nós achamos. O celular tem lá, se você quer com a sua família, não sei o quê, saber onde está, não tem aquilo lá de um rastreador e um sabe. Se um sabe, outro sabe, obviamente isso vai para uma central. E a central sabe também. Sabe onde você está, onde você passou, onde você parou, quanto tempo você parou. Veja, nem no Big Brother, lá no 1984, nem lá iam pensar um negócio tão brilhante para saber tudo. Não estou dizendo que isso é uma conspiração internacional. Não, isso foi acontecendo, foi evoluindo. Só que essa evolução, que não vai parar, obviamente, essa evolução tem que ser mais transparente e, a partir dessa transparência, uma regulamentação mais protetiva de cada um dos usuários e mais protetiva da sociedade, se precisar, uma informação. Porque, senão, aí nós estamos criando toda a possibilidade de um ambiente digital perpetuar crimes. Por que não responsabilizar
o provedor, se você obteve uma decisão judicial para retirar algo ofensivo seu, aquele negocinho que eu falei o vídeo do seu namorado, da sua namorada, que colocou lá, você conseguiu, retirou. Por que não responsabilizar o provedor se entrar de novo? Algum controle tem que ter. Porque você, vítima, não vai conseguir, você vai perder sua vida, vai ficar louco e vai perder essa luta. Porque aparece aqui, aparece aí, apareceu lá. Então, mais transparência, né, e com isso eu encerro, mas a necessidade é para que realmente todos possamos exercer nossas liberdades públicas, manifestação de expressão, orientações políticas, sexuais, religiosas na internet, acesso aqui, sem ser rastreado, há necessidade de mais transparência e, a partir dessa transparência, um maior engajamento da rede, junto com o poder público, para regulamentar. Regulamentar sem qualquer, óbvio, possibilidade de censura, nada disso, mas regulamentar, porque hoje nós não estamos, nós no mundo, não estamos protegidos em relação a isso. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes pelas reflexões perturbadoras sobre a proteção horizontal dos direitos fundamentais dos usuários da internet, mormente contra grandes corporações como Google, Facebook, etc., que acabou me fazendo lembrar de uma palestra recente também do juiz e professor norte-americano Richard Posner, que dizia que ele não comprava mais livros pela Amazon para evitar que as pessoas descobrissem o que ele estava lendo. O tamanho era invasão de privacidade dessas grandes empresas no âmbito da internet. Bem lembrado, você compra um livro na internet de um autor, tal, então, um dia, 2 dias depois, vem a propaganda, com todos os outros livros dele, os semelhantes, ou seja, não há... Imagina se não fosse livro de direito. Não há nenhuma privacidade, nenhuma. Com isso, termino agradecendo ao ministro Alexandre de Moraes, ao professor Manuel Gonçalves, ao professor Carlos Blanco, por essa apresentação no 3º painel do nosso 19º Direito Internacional, Congresso Internacional de Direito Constitucional. Muito obrigado a todos. Concluímos dessa maneira, então, essas atividades do 3º painel. Nós teremos um intervalo agora de 15 minutos para um coffee break. Por favor, observem esse tempo de 15 minutos para que nós possamos retomar as atividades conduzindo o 4º painel. Lembrando que nós teremos também uma sessão conjunta de autógrafos com o ministro Gilmar Mendes e também o professor Carlos Blanco de Moraes. Mutações constitucionais. Lembrando também que o 19º Congresso Internacional tem como patrocinadores a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, a Itaipu Binacional, tem a Confederação Nacional do Transporte, CNT, ainda a Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, CNA, a Confederação Nacional da Indústria e também a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, além do Banco do Brasil, Correios e da Após o evento, a Ambev... Sim. Senhores, por favor, observem o tempo de 15 minutos para que nós possamos retomar as atividades com o 4º painel. Obrigado.